um caminho que ele já está trilhando dentro do seu perfil, em função do desconhecimento. Uma coisa que é muito difícil da gente conceituar, ou pelo menos de dizer assim, onde termina um perfil, começa o outro, né? Geralmente, todas as definições aí de perfil, você tem o investidor denominado conservador, moderado, agressivo, e algumas instituições aqui no Brasil até adotam uma denominação acima de agressivo, aí, muito agressivo, tal, que eu também não consigo entender qual é a diferença do agressivo para muito agressivo. Mas, enfim, para o mercado de bolsa, né, em termos de perfil, de comportamento, queria que você explicasse para o internauta, de forma geral, como é que é um sujeito que é conservador, aquele que é moderado, aquele que é agressivo, e aí eu já emendo uma segunda pergunta. Os conservadores e moderados também não poderiam ter uma exposição a risco? O investidor conservador, moderado e agressivo dentro de bolsa de valores, porque o que acontece? Quando a gente discute esse tema de conservador, moderado, perfil, você não pode se limitar à bolsa, né? Você olha o mercado como um todo. E quando você define um investidor moderado, por exemplo, conceitualmente, ele não tem mais do que 20% do capital dele alocado em bolsa. Então, essa é uma definição geral. Mas quando você entra em bolsa de valores, dentro da renda variável, você consegue subdividir o seu investimento como moderado, como conservador e como agressivo, dentro de bolsa de valores. O que define cada um desse perfil? O seu objetivo de remuneração. Tá? Você consegue hoje sentar com um investidor e falar, olha, com um corretor e falar, eu gostaria de ter uma rentabilidade buscando um e meio ao mês, não, eu gostaria de ter um ganho próximo à renda fixa, não, eu gostaria de ter um ganho acima da renda fixa, e a partir desse objetivo de ganho que você se define dentro de bolsa. Com relação ao super agressivo, Ricardo, eu acho que a bolsa de valores, ela oferece um perfil super agressivo quando ela fala de alavancagem. Quando ela oferece para o investidor a oportunidade dele operar com capital além do capital que ele disponibiliza na corretora. Esse é um perfil super agressivo. Ou quando esse investidor ele escolhe uma alternativa de não comprar uma ação para deixar ela valorizar e vender ela, mas quando ele escolhe uma alternativa de vender uma ação na qual ele não tem para recomprá-la mais barato. Só que ele vendeu um ativo que ele não tem. Ele acredita que esse ativo caia. Então, ele se expõe a um risco mais do que agressivo, porque ele está expondo o capital dele a um risco que ele não tem como voltar atrás se ele tiver um prejuízo. É um investidor que já tem alguma experiência, tem muito conhecimento, né? E que tem apetite de fato para o risco, né? Quer dizer, sem dúvida. Sem conhecimento... E não temos só histórias perdedoras, mas também não temos só histórias vencedoras, né? Existem casos que o muito agressivo ganhou muito dinheiro e também perdeu muito dinheiro. Acho que isso é importante a gente deixar muito transparente, né? A gente enxerga no dia a dia de corretora, Ricardo, que muitos investidores eles têm um período de maturação muito pequeno e já acreditam que podem ter esse apetite a risco, né? Então, até uma recomendação que a gente sempre faz é que não se engane, né? Você precisa de muito tempo de estudo e de conhecimento para entrar nesse mercado de alto risco. Tirando esse mercado de alto risco, você tem a oportunidade de trabalhar com ganho moderado, com ganho conservador e com ganho agressivo dentro de bolsa de valores, assim como você pode incluir isso dentro de um perfil geral de investimento. E aí, para a gente encerrar, então, um investidor que o perfil dele é conservador ou moderado, né, ele pode ter uma exposição na bolsa, né? Quer dizer, porque acho que passa uma ideia que não é muito correta, de que se o meu perfil é conservador, eu vou ter tudo em caderneta de poupança. Pode até ser que seja uma definição dele, mas não necessariamente porque ele achou o melhor ativo, mas não significa que, por ser conservador, ele tenha que ter exposição zero em bolsa de valores. Ricardo, a construção do perfil do investidor, ela vem ao longo dos anos. É difícil você olhar um investidor e diagnosticar se ele é moderado. Você pode até encontrar nele características que digam que ele é moderado, mas ao longo dos anos ele vai se definindo. E essa aptidão por risco, se existe no investidor, ele pode conhecer. Isso não vai fazer dele um investidor agressivo porque ele é conservador e decidiu que quer comprar ações da Vale do Rio Doce. Da Vale, né? Da antiga Vale do Rio Doce. Não significa que ele se tornou um investidor agressivo. Ele pode alocar uma parte do capital dele
em ações, ele pode alocar uma parte do capital dele numa operação que envolva um risco maior. O que ele tem que ter a consciência de qual é a exposição do capital dele que ele está disposto a ter. E a hora que ele chegar naquele limite ou de ganho ou de prejuízo, ele sair da operação, porque senão ele começa a ter aquela sensação de querer recuperar prejuízo. E recuperar prejuízo é um erro que a gente diariamente observa no investidor quando ele não obedece os limites que ele se impõe. Rafael, eu queria agradecer a sua participação mais uma vez. Infelizmente, nosso tempo terminou. Fica aqui o convite para você voltar assim que tiver oportunidade. Ok, obrigado, internauta. Para você, internauta de todo o Brasil que nos prestigia, Investimento em Pauta vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência, a sua participação e em breve estaremos novamente com um convidado trazendo assuntos importantes que o ajudem a tomar decisões na sua vida profissional e pessoal. Até uma próxima oportunidade.